Olá, seja bem-vindo ao canal Transbordar do Coração. Hoje a gente vai falar sobre ego. Será que teu ego é inflado? Será que teu ego é desinflado? Esse conteúdo ele foi baseado num livro do Timothy Keller, Ego Transformado. É um livreto, mas que ele traz um conteúdo muito rico. E ele fala sobre como o Evangelho pode transformar o nosso ego. E ele já começa com uma definição que é muito interessante, falando que o nosso ego, ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. É isso que o nosso ego é. Sabe o que te faz comparar com outras pessoas? Comparar os seus resultados com o resultado de outras pessoas? Quando você faz isso, pode ter certeza, você está sendo influenciado pelo teu ego. E isso não traz nenhum benefício para você. C.S. Lewis, aquele autor do Crônicas de Nárnia, ele fala que o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas. Mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas, mais bonitas do que outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. E sabe o que faz a gente fazer esse tipo de comparação? É justamente o nosso ego. Quando a gente fala assim, nossa, fulano de tal fez algo que machucou meus sentimentos. Os sentimentos, eles não são machucados. Nós não machucamos os sentimentos de ninguém. O que se machuca num momento como esse é o ego, que muitas vezes está inflado e às vezes alguém te falou algo que você não gostou, alguém te falou algo que você acha que te feriu, mas no fim das contas, o que ficou machucado ali foi o teu ego. Já que ele é isso, né? Um ego, ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil, né? Muitas vezes a gente está sempre se buscando mostrar muito ocupado. O que é isso? Você não é um ego inflado. Se você não tem, às vezes, tempo para pensar naquilo que é necessário você pensar, talvez o seu ego esteja inflado. Ou se você é muito frágil, você é aquela pessoa que é difícil de falar, você tem que ter muito dedos para falar, porque você vai ficar magoado, vai ferir os teus sentimentos. Isso é ego inflado. E muitas vezes não, ego por ego é vazio. É aquela pessoa que está sempre falando de si, está sempre falando dos seus resultados, está sempre falando de como é. E como a gente pode realmente ser transformado, ter o nosso ego transformado? Paulo, ele fala algo muito interessante em 1 Coríntios capítulo 4. Ele primeiro começa ali falando que não interessa muito o que dizem a respeito dele e na verdade não interessa nem o que ele pensa a respeito dele, porque até isso pode ser que esteja errado. Importa mesmo o julgamento que que Cristo tem dele, né? E é muito interessante até mesmo pensar sobre isso, sobre esse conceito que Paulo traz, porque quando ele fala que não interessa nem muito o que ele pensa, porque ele mesmo pode estar errado sobre si, interessa o julgamento de Deus, é como se ele já tivesse se livrado dessas amarras do ego, né? Pouco interessa o que ele acha. E para a gente chegar num nível como esse, a gente tem que mortificar muito o nosso ego. Porque não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero. Não é o que o Evangelho diz para mim, né, a esse respeito. O que o Evangelho diz sobre mim. Porque é esse julgamento que no final das contas vale. Timothy Keller, nesse livro, ele fala que a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. No fim das contas, é pensar menos em mim. Não é pensar que eu sou mais e não é pensar que eu sou menos.
O Evangelho, transformando o nosso ego, nos faz pensar menos em nós, menos naquilo que eu quero, menos naquilo que eu acho, menos naquilo que qualquer coisa sobre mim, mas o que eu posso fazer para que as pessoas fiquem bem, para ajudar as pessoas, não pensando no meu bem-estar sobre aquilo. É um efeito natural, mas a mudança está na motivação. Eu não vou fazer algo para que eu fique bem, para que eu me sinta bem, mas eu vou fazer algo para que aquela pessoa esteja bem. E o meu estar bem é uma consequência, mas eu não estou motivada pelo meu ego. Entende a diferença? E esse conceito, ele é muito interessante, porque a gente mortifica assim a nossa carne, a nossa vontade, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, e a gente se torna naturalmente pessoas melhores, porque a gente não está vivendo baseado nos conceitos. Hoje a gente ouve uma frase muito interessante que fala: uma crítica e um elogio valem a mesma coisa. E isso nos ajuda muito a mover as nossas atitudes, a fazer coisas diferentes, não pensando somente naquilo que a gente vai receber do outro. Porque no fim das contas, se a gente tiver esse conceito muito claro na nossa mente, a crítica de alguém não vai nos paralisar. E o elogio de alguém também não vai nos inflar a ponto de achar que por aquele resultado nós somos o máximo. Não, simplesmente siga. Porque no fim das contas você nem tem que pensar que você é mais e nem tem que pensar que você é menos. Você tem que pensar menos em si e mais naquilo que você pode oferecer pelo simples bem dos outros. Faz sentido para você? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e ative as notificações para você receber outros vídeos. Fique com Deus!